Exame A2, Parte 1. Compreensão oral. Grupo 1. Ouve a notícia com atenção. Depois de São Petersburgo, Nova Iorque, Xangai e Istambul, as edições Robert Laffont editam agora o Guia de Lisboa. Estes não são guias como os outros, meramente turísticos. São guias literários. Neste de Lisboa colaboraram 20 autores, metade franceses, metade portugueses. Autores como Eduardo Lourenço, José Sarmento de Matos, Gonçalo M. Tavares ou Vasco Graça Moura. Tem 1200 páginas e quem o coordenou foi Luísa Braz de Oliveira, que durante 35 anos trabalhou na Gulbenkian, em Paris. Eu conheço muito bem a sociedade francesa, conheço muito bem a sociedade de Paris, conheço muito bem a sociedade, o meio editorial. Portanto, a minha única vontade era dar vontade de conhecer Lisboa. O guia divide-se em 4. A história, coordenada pelo olicipógrafo José Sarmento de Matos, uma antologia, textos literários sobre Lisboa em prosa ou poesia, por 70 autores portugueses dos séculos XIX, XX e XXI, traduzidos para francês por Vasco Graça Moura, um dicionário e os passeios, relatos de estrangeiros de 11 nacionalidades que visitaram Lisboa entre os séculos XV e XIX, estrangeiros que invariavelmente ficavam encantados à chegada à cidade. Dizem, chegámos a um sítio único e afinal a cidade tem cães pelas ruas, tem uma pobreza imensa e quando o texto vamos lendo o texto por ali fora e que eles vão despedir-se de Lisboa, eles dizem, afinal, queria ter ficado em Lisboa. O Guia de Lisboa, das edições Robert Laffont, já está disponível, uma obra de enorme fôlego literário que levou 5 anos a produzir. Ouve a notícia novamente e responde às perguntas. Depois de São Petersburgo, Nova Iorque, Xangai e Istambul, as edições Robert Laffont editam agora o Guia de Lisboa. Estes não são guias como os outros, meramente turísticos. São guias literários. Neste de Lisboa colaboraram 20 autores, metade franceses, metade portugueses. Autores como Eduardo Lourenço, José Sarmento de Matos, Gonçalo M. Tavares ou Vasco Graça Moura. Tem 1200 páginas e quem o coordenou foi Luísa Braz de Oliveira, que durante 35 anos trabalhou na Gulbenkian, em Paris. Eu conheço muito bem a sociedade francesa, conheço muito bem a sociedade de Paris, conheço muito bem a sociedade, o meio editorial. Portanto, a minha única vontade era dar vontade de conhecer Lisboa. O guia divide-se em 4. A história, coordenada pelo olicipógrafo José Sarmento de Matos, uma antologia, textos literários sobre Lisboa em prosa ou poesia, por 70 autores portugueses dos séculos XIX, XX e XXI, traduzidos para francês por Vasco Graça Moura, um dicionário e os passeios, relatos de estrangeiros de 11 nacionalidades que visitaram Lisboa entre os séculos XV e XIX, estrangeiros que invariavelmente ficavam encantados à chegada à cidade. Dizem, chegámos a um sítio único e afinal a cidade tem cães pelas ruas, tem uma pobreza imensa e quando o texto vamos lendo o texto por ali fora e que eles vão despedir-se de Lisboa, eles dizem, afinal, queria ter ficado em Lisboa. O Guia de Lisboa, das edições Robert Laffont, já está disponível, uma obra de enorme fôlego literário que levou 5 anos a produzir. Grupo 2. Ouve o excerto da entrevista com atenção. Gisela João, 30 anos, fadista. O que é que mudou em si no último ano, Gisela João? Eu acho que essa Vai pergunta... dizer que nada. Não, eu acho que essa pergunta
deve ser mais feito aos meus amigos e às pessoas que lidam comigo, porque eu acho que nós nunca temos muita noção do que é que nós vamos mudando. Mas já digeriu a avalanche de elogios que desabou sobre si nestes últimos meses? Isso passa num instante, porque eu acho que essas coisas de elogios é quase como a felicidade, é tudo muito efêmero, não é? É num instante. Agora eu acho que a mudança, eu acho que enquanto ser humano acontece a todos diariamente. Eu não sou a mesma Gisela que era na semana passada, muito menos sou a Gisela que era há um ano atrás, não é? E vou aprendendo muito também ultimamente. O seu disco foi considerado o melhor do ano pelo Jornal Público, pela revista Blitz, esgotou os concertos no CCB em Lisboa e no Porto. Esperava uma coisa assim, Gisela João? Não, sinceramente não. É claro que eu gravei um disco e é lógico que eu estava à espera de alguma coisa, não é? Não ia ser... Desejava que ele corresse bem. Claro, não ia ser hipócrita a dizer não, eu gravei, mas só para gravar. Não esperava que corresse tão bem? Não estava mesmo à espera. Foi muito rápido. E agora o CCB e a Casa da Música também é de rir, porque eu estou a dever até alguns galos de Barcelos aí de apostas que fiz com pessoas que eu conheço. Aposta galos de Barcelos? Aposto. E apostou que... Apostei, porque os meus amigos diziam-me assim: vão esgotar, ainda vai haver pessoas que vão querer bilhete e não vão conseguir. E eu dizia, vocês estão malucos. E perdeu quantos galos de Barcelos nisso? Perdi para aí uns 5 ou 6. Como é que arranja os galos de Barcelos? São daqueles de loiça, pequenitos? São. Então eu sou de Barcelos, mando vir de lá. Qual foi a frase mais surpreendente que leu a seu respeito nestes meses? Houve uma frase, já não sei precisar quem é que escreveu. Era uma frase que dizia que eu conseguia ser muito negra e solitária nos fados mais intensos, mais tristes, e que conseguia ser muito radiante, quase como o sol, nos mais alegres. E deixou-me muito, muito feliz, porque é isso que eu quero, porque eu acho que é isso que é importante na minha profissão. Ouve o excerto da entrevista novamente e responde às perguntas. Gisela João, 30 anos, fadista. O que é que mudou em si no último ano, Gisela João? Eu acho que essa Vai pergunta... dizer que nada. Não, eu acho que essa pergunta deve ser mais feita aos meus amigos e às pessoas que lidam comigo, porque eu acho que nós nunca temos muita noção do que é que nós vamos mudando. Mas já digeriu a avalanche de elogios que desabou sobre si nestes últimos meses? Isso passa num instante, porque eu acho que essas coisas de elogios é quase como a felicidade, é tudo muito efêmero, não é? É num instante. Agora eu acho que a mudança, eu acho que enquanto ser humano acontece a todos diariamente. Eu não sou a mesma Gisela que era na semana passada, muito menos sou a Gisela que era há um ano atrás, não é? E vou aprendendo muito também ultimamente. O seu disco foi considerado o melhor do ano pelo Jornal Público, pela revista Blitz, esgotou os concertos no CCB em Lisboa e no Porto. Esperava uma coisa assim, Gisela João? Não, sinceramente não. É claro que eu gravei um disco e é lógico que eu estava à espera de alguma coisa, não é? Não ia ser... Desejava que ele corresse bem. Claro, não ia ser hipócrita a dizer, não, eu gravei, mas só para gravar. Não esperava que corresse tão bem? Não estava mesmo à espera. Foi muito rápido. E agora o CCB e a Casa da Música também é de rir, porque eu estou a dever até alguns galos de Barcelos aí de apostas que fiz com pessoas que eu conheço. Aposta galos de Barcelos? Aposto. E apostou que... Apostei, porque os meus amigos diziam-me assim, vão esgotar, ainda vai haver pessoas que vão querer bilhete e não vão conseguir. E eu dizia, vocês estão malucos. E perdeu quantos galos de Barcelos nisso? Perdi para aí uns 5 ou 6. Como é que arranja os galos de Barcelos? São daqueles de loiça, pequenitos? São. Então eu sou de Barcelos, mando vir de lá. Qual foi a frase mais surpreendente que leu a seu respeito nestes meses? Houve uma frase, já não sei precisar quem é que escreveu. Era uma frase que dizia que eu conseguia ser muito negra e solitária nos fados mais intensos, mais tristes, e que conseguia ser muito radiante, quase como o sol, nos mais alegres. E deixou-me muito, muito feliz, porque é isso que eu quero, porque eu acho que é isso que é importante na minha profissão. Grupo 3. Ouve o diálogo com atenção. O Rui está a ver o horário das sessões de cinema na internet. Mãe, hoje gostava de ir ao cinema.
à sessão das 7 horas. Podemos ir. Como é segunda-feira, o bilhete é mais barato. São 4,5 €. O que queres ir ver? Ainda não sei. Há muitos filmes à mesma hora, no cinema Monumental. Decidimos na altura. Pode ser? Sim, sim. E quanto tempo têm os filmes? Têm todos 1h30. Boa. Assim, não acabam muito tarde, porque amanhã tens escola e eu tenho que ir trabalhar. Ouve o diálogo novamente e responde às perguntas. Mãe, hoje gostava de ir ao cinema, à sessão das 7 horas. Podemos ir. Como é segunda-feira, o bilhete é mais barato. São 4,5 €. O que queres ir ver? Ainda não sei. Há muitos filmes à mesma hora, no cinema Monumental. Decidimos na altura. Pode ser? Sim, sim. E quanto tempo têm os filmes? Têm todos 1h30. Boa. Assim, não acabam muito tarde, porque amanhã tens escola e eu tenho que ir trabalhar.